Nas últimas décadas, a administração pública passou por grandes transformações, que boa parte delas estavam em trânsito para a democracia. Eles desenvolveram novas práticas e expectativas de modernização, mas muitas delas, de suas características tradicionais, continuaram mesmo com essa transformação. A revista da administração pública, a RAP, ela surgiu na época em que a administração pública possuía uma presença muito forte na sociedade, não só por causa das funções de controle não democrático, mas também porque elas era baseado em projetos públicos de grande escala, porque eles buscavam sempre dar melhoria, garantia de vida melhor para a população. E eles descreviam mais a administração como pelos seus aspectos, ser mais como patrimonialistas como paternalistas. E eles viam isso como um ato de extremamente ser bastante frágil. No caso, eles tinham como que a administração pública era frágil de comunicação com a sociedade. E para fechar, a expansão do Estado fez com que alterou substancialmente suas relações com a sociedade, onde aquele alicerce frágil na sociedade e entre o Estado brasileiro como organização. Meu nome é Ana Júlia Laurindo Almeida, sou aluna do curso de Administração Pública pela Universidade Federal do Piauí. Estamos estudando a matéria de Administração Pública. Irei falar sobre a modernização da administração pública brasileira. Limites da formalidade institucional. A formalidade institucional possui limites para explicar a evolução da administração pública brasileira. Esses limites eles são fatores de informalidade que prevalecem e determinam muito do que se decide e se executa na administração pública brasileira, compreendendo os seus 3 níveis, tanto o nível de governo federal, estadual quanto municipal. E por estarem inseridos na cultura sociopolítica do país, esses fatores eles não são facilmente removíveis ou contornados por meio de reformas administrativas de lógica racional ou burocrática. A era pós-Constituição, a redemocratização e as novas conquistas constitucionais. Com a redemocratização, a inspiração neoliberal e as referências das inovações oriundas de países mais avançados, os movimentos de reforma procuravam centrar-se nas especificidades das diversas organizações públicas. As perspectivas básicas eram a eficiência e a capacidade de resposta da administração pública e melhora da gerência pública. Passou-se a questionar o tradicionalismo da administração pública como a subordinação da administração a mandatos políticos conquistados com eleições democráticas. Com as novas inspirações ideológicas, começou-se a delinear a ideia de que os governos não poderiam sozinhos conduzir ao progresso. Reduzir o tamanho do Estado e modernizar a administração pública tornaram-se pontos importantes de uma nova agenda política. Ao contrário das experiências anteriores, essa modernização se inspirou fortemente nos modelos de gestão privadas. Assim, as principais mudanças seriam transferir funções estatais para a área privada e as restantes seriam administradas com formas o mais próximo possível das praticadas nas empresas privadas. Os novos modelos procuram transformar e introduzir na gestão pública o estilo privado, além de ampliar a importação de técnicas típicas da área privada, propõem sempre com grande ênfase em eliminação, privatização e terceirização de serviços. Nos países em desenvolvimento como o Brasil, as ideias sobre reformar a administração com premissas de radicalismos e promessas de eficiência imediata
são sempre atraentes, dadas as dificuldades que os cidadãos enfrentam em tratar de seus interesses em qualquer organização pública. Antes de planejar suas ações ou ofertas de serviço, as organizações públicas devem conhecer as demandas de sua clientela. A organização pública existe para servir o indivíduo. Deve centralizar suas ações na demanda do cliente e de sua escolha. Aqui ainda prevalece e se reforça a visão de ser a administração pública responsável por reduzir a desigualdade social, tanto por medida desenvolvimentista quanto por programas sociais compensatórios. Na prática neoliberal de países mais avançados, a gestão pública deve agir no sentido de manter a igualdade perante a lei e de garantir as oportunidades iguais, salvo nos casos em que as chances não são claramente iguais. Programas sociais se justificam mais facilmente pela desigualdade de oportunidade do que pela compensação de diferenças de desempenho.